pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no Radiola de Histórias. E hoje, o primeiro convidado especial que eu vi é uma que eu conheci, Cleiton Gonçalves. Só que ele tem tantas qualidades, ele trabalha tanto, tem que ler, porque senão eu não vou conseguir lembrar de tudo, hein? Eu vou ler porque realmente vale a pena ler, hein? Vale a pena ler. Não dá para colar na cabeça e falar rapidão, porque realmente esse aqui é um trabalhador da arte. Então, vamos lá. Vamos ver quem é. Que nada, menina. Só fala Cleiton, já era. O Cleiton é gestor cultural, pós-graduado em gestão cultural, cultura e desenvolvimento, gestão em comunicação e marketing digital, docência no Instituto Arte e Terapia e pós-graduado em musicoterapia e em teologia e cultura. Seu plano existencial se resume a arte e a cultura para o bem da vida. E para isso, utiliza dois projetos fundamentais que são a organização Brilhar de Cultura Transformam, que conta com o seu programa Aculturação em Desenvolvimento, inclusive outros 4 pilares: a Ação Luzir, instituição missionária sociocultural cristã, todos unidos pela rede Acreditar, que interage entre si e principalmente com as áreas da cultura, educação, saúde e ação social. Então, isso daí, ó, você viu que não daria para colocar na cabeça. Fala, Cleiton! Agora vamos ver aí. Olá! Como é? Olá, Paola! Então, menina, eu posso dizer que nasci dentro das ausências, eu busquei presenças, e presença de arte. E que bom, você leu sobre mim, né? Que eu sou gestor cultural, e eu preciso dizer que eu estou aqui na APAI, eu sou Celos, tem uma galerinha aqui, fala oi para todo mundo, gente. Oi. E eu quero oi. Tarde para todo mundo. Aí já é noite. Já é noite, né? É uma noite estranha. Vamos dizer que é uma noite estranha, porque então boa noite estranha para todos os italianos, para aqueles que me entendem. Ainda tem luz fora. Ah, menina, agora que eu tô vendo na cortina, né? Natural. Tia, olha lá, ó, fora. Legal. É estranho. Olha, né? Só. Porque daí você vê 9. Não é? Aqui é 7 horas que começa a escurecer de fato, né? Nesse período. Mas que bom. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e do porquê tudo isso, né? Me aliar a todas essas questões das artes e da cultura. Eu sou do interior de Minas Gerais, mais precisamente do Vale do Jequitinhonha. Eu fui criado pela minha avó Rosa, que faleceu aos 93 anos em 2019. E lá eu sempre convivi, né, nesse meio, né, fazendo arte, desenhando. E na escola a galera me procurava para fazer desenhos e era o meu mundo, né? Uma cidade pacata. Então, na escola, o primeiro clique que surgiu na escola foi esse trabalho aqui. Para quem puder ver. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas eu vamos falando arte, falando sobre, né, sobre tudo. Esse aqui é um trabalho de escola de 97. E lá eu já tinha o sonho de ter, olha aqui do lado. Tudo bem que eu criei mais ou menos o logo de uma editora conhecida na época, que eu acredito que ainda existe, inclusive, eu nem lembro qual era. Só que eu coloquei minhas, não foi? E desde lá, então esse trabalho foi tudo ilustrado por mim, aos 14 anos, se não me falha a memória aqui agora, 97 eu tinha 14 anos. E aí tem os poemas todos meus, tá vendo?
poemas, as ilustrações, tudo feito à mãozinha, assim, tipo, vou ensinar você a fazer um livro todo manual. Pega uma caixa de papelão, de sapato, para fazer a capa, ilustra numa folha sulfite, faz uma espiral de linha de crochê, eu nem me lembro qual era, mas aqui não é de crochê. Eu tracei a linha todinha para ficar mais grossa, mas é aquela de costurar mesmo. E aí você cola, faz do seu jeito criativo. Essa é o insight, a inspiração para hoje eu puder dizer para vocês que eu tenho 11 publicações, né? Tá? Por enquanto, eu ainda pego na minha mão 11 publicações dos livros da Brilharte Editorial, não é CYT, mas é Brilharte Editorial, que está no seu 11º livro, para ser mais exato, contando com a revista Culturação, que a gente lança a primeira unidade esse ano, com a participação de artistas e agentes culturais, influenciadores culturais, né, de renome até mesmo internacional. Célio Turino, inclusive, compartilha com a gente um dos seus artigos de livro que em primeira mão nós vamos publicar na versão em português aqui no Brasil. Célio Turino é um dos idealizadores do Ponto de Cultura, do Cultura Viva, que inclusive quer, né, por um tempo quis implantar em nível mundial, enfim. E ele foi ativista, inclusive, no governo do Lula. Eu posso dizer, querido Lula? Desculpa. Paola, tá aí, Paola? Pode falar. Tô tentando deixar você... Então, a gente... Tá ótimo. E essa revista sai ainda esse ano. Entre os livros que nós temos aqui, né, para quem quiser conhecer, tá lá no nosso site alguma coisa. Para vendas também, a gente está lançando já em breve a loja digital, a loja virtual. A Lagartinha Sem Nome, que fala sobre bullying. Tiras Pensando Bem, né, que é de um projeto que, inclusive, por mais de 2 anos e meio, eu publiquei no Jornal Plural, num espaço lá que era para Tiras Pensando Bem. E aí ele virou livro e tem algum vídeo aí que a gente, né, para quem quiser assistir, no YouTube, no YouTube da Brilharte Cultura Transformam. Tem agora a coleção Eu Amo pra Chuchu, um livro da Tribo Arã. Esse livro, vou contar um rapidinho, porque é um projeto que chama Tribo Arã Nacional de Leitura. Ai, maravilha! Obrigado. Que bom. Você tem tempo. Bom. Só a internet que tá pulando. São 4 livros, Tribo Arã Nacional de Leitura. E eu fiquei com medo da minha aqui, menina, que aqui nesse lugar a gente não pega bem, né? A galerinha sabe. Eu falo, gente, não pegou a internet. Então, são 4 publicações da Tribo Arã Nacional de Leitura, que são Tribo Arã, A Origem, Tribo Arã Combatendo o Desmatamento, muito pertinente para esses tempos atuais, né? E Tribo Arã com desmatamento de novo, mas na verdade, Tribo Arã, A Gentileza Venceu, tá? Eu peguei o livro repetido, coitado do Luan, vai me bater depois. Nem falei sobre ele. E Tribo Arã, Incentivando a Leitura. Esse projeto Tribo Arã Nacional de Leitura reúne crianças e jovens, né, para essas vivências da literatura, leitura, enfim. E em 2020, nós implantamos o projeto já, que era de sonho antigo, fizemos a seleção, a sugestão, né, de temas, fizemos um concurso interno para membros da Tribo Arã, e eles participaram e se inscreveram, produziram suas histórias dentro do imaginário da tribo, né? A Tribo Arã, ela tem um imaginário, tem personagens já, inclusive, vocês estão vendo muito aqui a Tainara, né? Que é uma das personagens principais desse imaginário que está sendo criado para a Tribo Arã. E essa galerinha produziu as suas histórias com base nesse imaginário, e a gente lançou em 2021,
em dezembro, no Aculturação, no evento Aculturação de 2021. Outros livros, eu tinha que ter começado, na verdade, com o meu primeiro livro, o primeiro livro da Brilharte Editorial. Eu acabei pulando, porque eu queria mostrar, lógico, mais os outros do que os meus. Mas esse livro... Sim. Oi? Calma, respira, gente. Quanto mais... Você imagina, né? Oi? Tá falando. Tá um pouquinho em atraso. Tá um pouquinho sim. em atraso. Eu vou um pouco mais compassado, pode? Quanto mais Pode. você falar, mais a gente vai te pegar. Ai, você que tá bom. livre. Então, a gente vai conversar, eu quero conhecer, né? Que o pessoal só conheça aqui. Bacana. Que ótimo. Então, esse livro se chama Ilustres Poemas Meus. É uma coletânea de poemas desde Minas Gerais, do Vale de Tionha, onde está toda a minha família, inclusive o saldo, um abração para eles. E eu basicamente narra a minha história de frustrações, né, os sentimentos desde aquela época, né, da infância até agora. Porque era desenhando que, ao mesmo tempo, eu fazia poesia e ouvia bastante música e convivi nesse meio, né, inclusive com amigos, nas janelas da casa da minha avó, ai que saudade, avistando aquelas montanhas da cidadezinha lá pacata, aquele verde, época é lindo, lindo, lindo mesmo. O Arte do Pensar, vocês vão ver muitos livros com temas de minha autoria, porque a Brilhar é focada em publicações do programa que vocês estão vendo aqui, que é o Aculturação Artes para a Vida, que de certa forma, né, em qualquer lugar onde eu estou, e porque foi isso. Então, esse Artes do Pensar está muito óbvio, né? São coletâneas de reflexões que eu fiz também aí ao longo da vida, e ele ganha forma, ele mas já tem vários para ser lançados, várias coletâneas temáticas específicas, né? Que a Paola Silva, a Glória, a maior que eu conheço, e agora um projeto magnífico, olha lá, tá vendo? Teia Poética bem alta, a gente tem com esse projeto em Teia Poética, que em 2021, com essa coletânea, ele lança o Teia Poética. Antes, em 2020, a gente, em 2019, o Poética Encanto, né? Porém, vindo da Oi? Você tá no seu telefone? Então, é isso, tá travando muito. Tem muita história. Oi? A sua internet tá travando um pouco. Agora tá travando muito. Um pouco. Você tá no... Tá. Na internet. Meu telefone, porque a central fica bem distante, não chega a internet aqui. Eu tô na internet do meu telefone. Podemos ir? Paciência, porque eu acho que... Esse livro né? O livro reúne poetas, graças a você.
Gente, tá travando aí. Se alguém Cleiton, e puder vídeo ainda aí para vocês, para poder ter uma noção. Eu vi do programa. Tá travando muito para mim, provavelmente tá. E estão conseguindo ao menos continue aí, se conseguir. Pelo menos o que no Dia Mundial divulgar as poesias que tu vê aqui. Eita. Aqui, ó. Menção. Pessoas guerreiras mesmo, para poder mandar dar qualidade à poesia, com até ajuda dos amigos, ajuda do governo, consegue fazer um edital e tudo, porque tem muita gente talentosa. Aqui tá poetas, eu não conheci nenhum pessoalmente, né, através de chamada. E porque no processo que a gente estava fazendo, recolhendo, a gente se reuniu um dia, foi legal porque ficou muito bom. Vocês, se tiver vontade, pode ler poema lá. É exatamente esse que é o que leva o título do livro, que a ideia de ter reunido aquela vez foi justamente essa. Bem lembrado aí a Paola sobre essa reunião que fizemos. É uma reunião daquele encontro, esse poema, e eu precisava começar a ler algum poema por ele, do livro, né? Tinha que ser ele. Então eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem. Em nome de Cleiton Gonçalves, da Vanessa D'Amato, da Gisele Lucrezio e Paola Silva, a nossa grandiosa aí, artista que nos fala agora aqui. O título é Voar. Não podes minhas asas, pois vejo no horizonte, além das montanhas, há estradas a trilhar. Às vezes sou gota d'água, em outras sou todo mar. Quem é adestrado a andar, é comum que sinta medo, pavor e mesmo receio quando deseja voar. Ainda que tenha asas, não é sua propriedade, e pensa com piedade que seu destino é rastejar. Abra suas asas, sem medo de voar. Uma única gota d'água compõe a imensidão do mar. Olho as nuvens na imensidão infinito. Tudo que eu preciso é acreditar. Foi aí esse poema lindo que, de verdade, gente, realmente supriu a expectativa que representasse o livro, e esse representou muito, muito, muito bem. Eu vou ler um outro aqui meu, de minha autoria, para vocês. Né? Eu vou ler aqui. Mas tá saindo. Tá saindo? É o que importa, na verdade. A minha imagem eu não gosto muito. A internet não ajuda muito, Vamos, com certeza. Então eu vou ler Florescendo, tá? Gosto muito desse. Eu me vi em um dia bom, um dia em que o ar era puro, o amor brilhava feito girassol. Em um amanhecer cristalino de sol, eu me vi sonhando alto, como sempre me vi, mas também me vi, como sempre, lutando com bravura. Eu me vi envolto ao amor, cheio de esperanças e de fé, como sempre vi. Eu vi que tudo deu certo. Eu me vi crescendo em meio às lutas absurdas, como sempre me vi sobrevivendo a tudo.
Me vi chorando, me vi sorrindo, me vi sempre acreditando, sempre amando. Eu me vi todos os dias lutando, me vi brilhando, me vi florescendo. Que fica aí mais um poema do livro Teia Poética Bem Alto para reflexão de vocês. Para quem se interessar depois em rever de novo, o vídeo vai ficar gravado, né, Paola? Eu vou achar aqui, já que nós estamos nesse momento literário, né? Eu vou procurar aqui um dos livros que eu mais gosto, um dos poemas que eu mais gosto de minha autoria. Esse já é do livro Ilustres Poemas Meus. E ela inaugura. Você lembre bem que a gente. Porque eu não tô te vendo. Sim. Só a sua foto tá quadrada aqui. Então, tem aí os livros que você tá pegando. Mas eu vou postar a foto desses livros para bacana. Poesias, porque fizeram umas poesias, porque vale a pena. Ai, que bacana. Isso é ótimo. A imagem tá congelada, né? Eu tô vendo aqui a minha. Mas vamos que vamos. A galera tá me ouvindo, né? Então, esse é um poema que inaugura um outro momento, né? Esses projetos todos da minha vida, né? Atrelada a esses vários segmentos das artes, justamente por causa desse propósito que se chama aculturação, né? Então, o título é A Vida é uma Canção. Tá bom, galera? Vocês gostam de poesia? Então, A Vida é uma Canção, ele inaugura esse outro momento, que é o momento musical, né? A gente vai falar de música também aqui nesse momento. Então, vamos lá. A vida é uma canção. Diante da beleza do ser que devo ser, quantos sonhos, quanta vida no mais profundo de minha alma, e lá continha vários sonhos e os desejos mais intensos, ações e inspirações, todos ornamentados com muita nobreza. Haviam melodias em quantidades infinitas, aquelas que se foram colhidas de tempo em tempo, que se cruzam, tecendo harmonias majestosas. Essas melodias justapostas são as mesmas que conduzem à canção da vida. Nas idas e vindas de uma vida sem descanso, me vejo em meio a uma eternidade de causas. Me desmonto em cada obstáculo, me desfaço em cada dificuldade, mas sou refeito em seguida, como a composição em construção, que algumas vezes tem seus trechos transmutados para dignificar mais ainda a canção. Tenho infinitas e firmes convicções, e isso me dá o poder de visitar as minhas profundezas de vez em quando, porque só lá dentro, bem lá dentro da alma, é que se encontra o registro de si. É preciso trabalhar as estruturas, ligando parte por parte, das lembranças à realidade vivida. Rever os acordes que foram montados originalmente pelo grande compositor. A música foi, antes de tudo, criada para o deleite e acalento da alma, e pelas memórias que eu tenho, dos impactos que ela causa, talvez seja um dos meios mais poderosos de nos unir à nossa origem. E se não há bem, certo é que nos perderemos no meio do caminho. Por vezes com acordes dissonantes, outras vezes consonantes, a verdade é que a vida é mesmo uma canção, admirável e eterna canção. E dependendo de quem for o regente, fará grande diferença. Essa é uma dos poemas que eu mais gosto, por isso que eu precisava ler e compartilhar aqui com vocês. Eu já memorizei, sim, tá, gente? Esse é um dos que eu já memorizei, mas eu não quis arriscar, não, né? Nessa adrenalina toda de falar de arte, porque eu sou energizado, né, por tudo isso. Né? Eu não iria arriscar esquecer o que quer. Mas, calma. Eu acho que, além da honra de poder, tanto cultura quanto uma essência, como uma assim, a gente vê
quando a gente vê pessoas que não guardam para si, de gênero para si, de trabalho de trabalho e tudo mais. Eu acho isso muito eu acho isso só as pessoas quando elas muito assim, auxiliadora, quer passar isso para as outras pessoas, porque às vezes esse mundo tá cheio de gente com ego, né? Para a gente quer fazer Verdade. a gente lá a gente mesmo, assim, opa, ouvindo violão, não tô vendo imagem, cada ouvindo violão, não tô ouvindo imagem. É muito chato agora não ter congelado, né? Mas tudo bem, agora nesse momento. Eu trouxe meu violão para compartilhar uma das minhas composições também, né? Acho que é bacana, né? Como tem que você voltar com a imagem? Vamos, você que sabe, você que manda. Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu ver. Aqui, se bem que podcast, depois você vai fazer, né, com certeza, colocar no... Acredito que você vai editar para... Aí não precisava de imagem mesmo, mas já no YouTube, já que você vai postar, a imagem viva aí ficaria boa. Então, vamos Fica à vontade. sair, tenta entrar de... Vamos ver se a gente consegue... Vamos lá. Eu vou... Sabe você do... Sabe você do... Gente, quando a gente quer fazer isso aí, quando a gente quer compartilhar com o pessoal, uma coisa legal... Aí, voltou. Os desafios acontecem. Não, parou. Você tá me ouvindo, Paola? O lugar tá com a internet muito... Ouvindo, então, mas de novo, hein? É que ela... Eu vou entrar no fluxo, tá aqui escrito, traduzido desse jeito daí da língua de vocês. Que isso? Vamos ver se agora a gente consegue recuperar o moço. Liga a câmera. Liga a câmera. Deixa eu ver aqui. Olha, agora o som tá até... Tá melhor? Você tá me vendo? A câmera Não. tá ligada. Não. Muito. Parece que deu sinal. Dois abertos. Isso, né? Agora eu tenho que você voltou. sair de... Peraí. Fecha. Vira 30! Apagou! Mas ainda preciso ir lá e tirar o outro. Pode ser que em algum momento dê conflito. Agora sim, vai. Você aqui para querer sim. Então. Né? Quando você... Ai, travou de novo. Você tá me ouvindo? Oi. Agora sim. Vamos lá. Eu não ainda tá de travado. Perguntando as coisas. Então, eu tenho uma gata que eu percebi que ela está fazendo as coisas dela. Aí, voltou. Ah, sua gata. Vamos ficar assim, tá? A minha tela. Opa, agora
tá cheia. Nossa, é tão bom me ver movimentando, é tão da hora ali, ó. Então, a música... A música, ela entrou na minha vida, lógico, desde sempre. Eu me lembro, inclusive, vagamente de lembranças do meu avô, antes dos 6 anos de idade, antes dele falecer, me levando para o reisado, né, para essas situações dele. Em algumas vezes, considero que foi pouca, e eu tenho certeza que foi mais que eu tenho. Eu lembro dele tocando flauta de bambu, minha avó chamava de harmônica, mas era harmônica, né, o acordeon, enfim. E foi nesse meio. E a minha cidade, ela tinha uma tradição até maior, né, de reisado, enfim. A galera, né, nos terços, inclusive, por muito tempo, eu aprendi até as canções da época, né. E aí eu fui crescendo, ouvindo, de repente caiu a música, eu conheci a música, assim, tipo, confesso, perdão-me, mas na minha embora inserido na música brasileira, mas eu posso confessar o meu pecado em rede mundial, né, que é a internet, que eu ouvia muito mais música internacional, mas pouco a pouco isso foi mudando a realidade, né, e chegou um momento que ficou bem equilibrado. E eu acho que 2001, toda essa carga assim, com aquilo que eu compartilho, né, do programa Culturação, a lista para falar um pouquinho da minha formação musical, né, eu fui coralista da Universidade de São Paulo, lá o coro lá se chama Coralusp, com o maestro Mauro Auxilino, inclusive, que é regente até hoje. Eu fiquei lá até 2008, não me falha a memória, foi 2008. Uma formação, vamos dizer que informal, mas de grande porte, porque foram professores operistas, professores da própria universidade, para apresentações, enfim. Tive curso de canto, piano, regência, percepção musical, e, lógico, depois eu fui fazer música, mas eu introduzi professor de canto em 2003, a galera me convidando para dar aula, enfim, e daí eu não parei de ser professor de música, e não desisto, independente do que mais eu venha fazer na vida. Né? E o programa Culturação, falando de música, e hoje nessa fase que nós estamos, é super abundante a literatura e a música, né? A gente tem umas fases, e hoje o que está assim, mais consolidado dentro do programa são temáticas de música, até porque o programa começou em 2006 com uma proposta de ensino de música, né? E dentro do primeiro momento ali que eu me deparei em dar aula para criança, né, de musicalização infantil, que fui convidado por uma instituição social, e eu falei, gente, né, porque eu pesquisava muito, eu comprava muito livro de canto, e enfim, eu fuçava muito, e eu tinha muito já material de canto, assim, que eu estudava, né, incentivado inclusive pelos professores, mas de musicalização infantil, aí eu me deparei meio que no vazio, sabe? E aí foi quando idealizei a criar uma metodologia, já naquele momento de pesquisa que eu fazia para me preparar para as aulas, e daí, pouco depois, já se expandiu mais para os demais segmentos, né? Hoje nós temos já 2 álbuns já quase que produzidos, a gente quer lançá-los, claro, gradativamente. Tem o álbum Musicalizando, que é produzido agora nesse momento, com 13 músicas didáticas, inclusive, que ensinam muito, e algumas motivacionais, claro, para uma faixa etária de criança e jovem.
mas a Culturação ele tem, sim, outras propostas para crianças e outras segmentadas para musicalização global, né? Um dos álbuns, o outro álbum é o álbum Humanos Iguais, né? Que eu amo muito, muito, muito mesmo, que reforça essa motivação, né? Para serem melhores, serem mais fortes, principalmente, que orienta a como tratar, como ter um bom relacionamento entre as pessoas. Mas, antes de tudo, o álbum Humanos Iguais é fortalecer o humano em si, para que, independente, né, da circunstância, ele, antes de tudo, ele seja forte, né? Porque é o que nós conseguimos controlar, somos nós mesmos. Né? O que nós conseguimos, o que, de certa forma, nós temos controle, de certa forma, e ainda assim, muitas vezes, nós nos deparamos, né, com a falta de controle. Mas, como a proposta do programa é fortalecer o humano integral, desenvolver o humano integral, então, parte da gente, antes de mais nada, ser forte e compartilhar, inclusive, essa força aí ao nosso redor, mas também, claro, incentivar as pessoas para que elas sejam melhores, para que elas cuidem uma das outras e também, né, lógico, do nosso planeta. Eu vou começar com uma música que eu gosto muito. Nosso público principal, nós trabalhamos com todos os públicos, porém, o público é criança e jovem, justamente por pensar no futuro, por serem de certa forma, com essa questão da educação, né? A gente bloqueou aqui, tá? Serem Eu falei sobre o nosso público, né? O público, principalmente crianças e jovens. E essa canção fala sobre isso. É um tema muito importante para brilhar. Inclusive, o título é Brilhar, a canção da luz. A alegria de uma criança é tão evidente, tão radiante, como o sol em dias de verão. Brilhem mais, jamais deixem de brilhar, ainda que venham noites frias. Brilhem, brilhem mais, brilhem, brilhem mais, seu brilho jamais se ofuscará com mal. O esplendor de sua multidão de luz que tentam desanimar, não perdem a fé, o seu foco é brilhar. Brilhem, brilhem, brilhem. Cadê vocês? Brilhem mais. Brilhem, brilhem, brilhem. Brilhem mais. Brilhem, brilhem, brilhem. Brilhem mais. Brilhem, 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 brilhem mais, ainda que venha o dia. Brilhem, 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 brilhem mais. E a escuridão confessar.
lugar a seu brilho, nem a felicidade está na mais plena missão de brilhar. Brilhem, 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 brilhem mais. Vamos lá! Brilhem, brilhem, brilhem mais. Quem sabe canta. Brilhem, 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 brilhem mais. Seu brilho jamais se ofusca. Brilhem, brilhem mais. Brilhem, brilhem mais. Brilhem, brilhem mais. Brilhem, brilhem mais. Olha só, tem até palmas aqui, você viu? Os atendidos da PAI aqui, que estão presentes no nosso encontro. Então, já eu vou trazer o rostinho de cada um aqui, né? Pode ser, gente? Já vocês vêm. E eu tenho, inclusive, eu vou pedir para um deles tocar comigo o carrom, daqui a pouco, uma das músicas. O Eric, né? Ele disse que é o mais bonito de todos. A Bianca disse que ele é o gatinho. Não está na hora de mostrar, mas aparece aqui rapidinho. Cuidado com o pé. Vem cá, mostra o rosto aqui para ele. Olha lá. O Oswaldino está aqui, né? Amo música. Amo muito, 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 muito mesmo. Vai lá. Agora vem a Bianca, rapidinho. Vamos lá, um momento de apresentação. Ela é a Bianca. Tô feia. Que nada aqui, Rosa. Aqui, ó. Peraí, ó. Olha o pezinho. Isso. Vem cá, olha a Rosa. Vem ficar mais aqui, assim, ó. Aê, olha a Rosinha. Né, Rosa? Você gosta de música, Rosa? Não. Não gosta, não? Claro que gosta. Você vai falar aí. Tá bom, leva lá. Depois a gente vai falar mais, tá bom? Leite? Leite. Leite. Vai lá. Senta lá, agora vem o Eric. 5 deles, o restante faltou hoje. Aqui, ó. Abaixa mais, olha lá. Ele é o que vai tocar o carrom. O Eric Luiz. A Bianca disse que ele é o gatinho, né? Eu não falo nada, né? Vai lá. Já você vem. Então, essa é uma canção muito... que assim, eu sou apaixonado por ela, né? Ela carrega... Eu não estou te ouvindo, viu, Paola? Cadê a Paola, gente? Aê! Você falou alguma coisa? Eu não te ouvi. Ele era o gatinho. Eu falei sim, falei. Não ouvi. Eu isolei o som aqui no meu ouvido, menina. Então, eles são... Eles gostam de... Conta aí o que você faz Amo com ele, música. como é que é. Eu não gosto. Então, aqui na PAI... Não, a Rosinha gosta que ela falou aquilo que veio na mente dela. Você gosta de música, Rosa? Gosto. Viu? Gosto, viu? Agora ela respondeu certinho. Então, não é nem por indução, nada disso, de verdade. Mas, na verdade, é isso mesmo, gente. Eles gostam muito de música. Só que aqui, o que eu faço? Eu estou tendo a oportunidade, né, desde alguns anos atrás, de diálogos que a instituição, através do assistente social daqui da esse ano, então, de diálogo, mas esse ano surgiu uma oportunidade de eu compartilhar o meu profissional com essa galera, e não só o meu profissional, como a proposta, né, das oficinas do Aculturação.
Então, eles têm contato com as várias vivências de vários segmentos das artes, além de música, literatura, teatro, né, artes visuais. E dentro do percurso de publicação, que é o livro, que é o projeto Arte Entre Eles, inclusivo, né? E que deve compartilhar essas minhas experiências, e não só minhas, de contato, né, de compartilhamento de vivências das artes, de proporcionar todas essas vivências e experiências sentadas das artes com essa galera, né, da inclusão. E o livro está ficando muito, muito, muito bacana, muito rico, né, de experiências, desde clínicas que eu atuo, por exemplo, até algumas experiências que eu quero muito levar das que eu estou vivendo aqui com eles. Então é isso, eles já fizeram várias, né, 2 apresentações. Olha eu falando, olha eu potencializando o marketing. Várias, não, mas eles fizeram 2 apresentações. Então, rapidinho, gente, vai lá, que senão fica nos seus lugares, por favor. A apresentação que teve mais ênfase em música, essa foi ênfase em literatura e teatro, né, que a gente fez, inclusive interagiu com outros projetos, o Tramas do Cordel, onde eles ensinaram um cordel muito bacana, que também tem uma outra história teve uma outra história de uma outra vivência maravilhosa de teia poética, rapidinho, gente, que é a construção colaborativa do cordel, que se chama a Quadrilha do João. Foi feita numa escola, né, de ensino. Que bom que eles estão interagindo. E com profissionais, né, foi construída com professor, com alunos, em um sábado lindo, que a gente reuniu a galera num sarau em dia, né? Que a Brilharte tem isso. Sarau não precisa ser só à noite, não, querido. Né? O sarau pode ser luau, pode ser, né? E aí a gente reuniu a galera, inclusive, com o cordelista daqui do Alto Tietê, que se chama Francis Gomes. Ele é, assim, eu sou suspeito de dizer, é um grande talento, ele tem várias publicações já, ele é autor também, tem várias publicações, inclusive de cordéis em livretos, né, que é a origem. E foi isso. É mais ou menos isso que eu faço com essa galera aqui, né, gente? Eu tento emergi-los no universo cultural, artístico e cultural. E consegue. E não é? É uma coisa mas assim, poder música com matéria, né? Você que é também musicoterapeuta. Eu tô aqui com da casa. Ela tem 19 anos. E a gente coloca olha, antigas, ela lembra, ela canta tudo. Né? Gente, que da hora! Eu vejo ela me surpreende brincando, né? Eu gosto muito de brincar, aí a gente inventando. Ela foi toda vez, ela cantava, eu falei, gente, que isso? É uma figura que da hora! Poder forçar a mente, né? Pessoas com idade, sim. que tem algum problema. A música, pra gente viver sem. Uma coisa, não dá. Né? Já que esse bate-papo, mas você me fala. Sim. Eu via no rádio, você ouvia que ficava mexendo com a sua criança interior, falando, não, eu quero estar no meio da música, esse mundo artístico. Essas inspirações, eu adoro essa pessoa, quero um dia conhecer. Porque, né, a gente ainda é época que a história todos os dias, e a gente fica imaginando, né?
é aquela pessoa ali que é o locutor, como é o artista que tá lá, né? Agora não tem mais esse imaginário. Ah, legal. Legal, né? Olha, me inspirou muito. Milton Nascimento, Guilherme Arantes. Não ouvi muito Legião Urbana, mas o álbum do Equilíbrio Distante, do Renato Russo, aquele lá tem umas músicas que eu arrisco a cantar, inclusive castelhano. Ó, exibindo. Né? Música Elis Regina, Djavan, né? Gilberto Gil, assim, gente, foram inspirações para mim, né? Na música brasileira. Aí depois veio Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson. Gente, esse universo foi me atraindo também muito. A Celine Dion, principalmente na época do Titanic, meu Deus. Você lembra do Titanic? Claro que My Heart Will Go On. Gente, Phil Collins, Bryan Adams, Elton John, John Lennon, essa galera toda, gente, assim, não tem como. E assim, eu sou muito crítico em relação à estrutura de composição, né? Eu tenho composições simples, desde a mais simples, né, até aquela que até eu tenho dificuldade para tocar. Porque assim, eu exijo em algumas composições. Então. Não, mas eu toco, né? Eu tô falando até mesmo de algo que quase ninguém sabe. Os dedos da vida, que é esses 2 dedos meus que na época de jogar bola na física, que chamava na minha terra, né? Que era educação física. Aquelas bolas de futebol de salão, que então, de educação física. Aquelas bolas antigas lá, aquela derrubava um e com certeza alguém já morreu por aquela... aquela bola que... E assim, eu era mano, eu corria atrás de todas as bolas, eu era considerado o melhor goleiro da turma da minha época, assim. E o que aconteceu? A galera já sabia disso, então... Você já sabe o que ia acontecer comigo, né? Eu ia me acidentar, com certeza, porque a galera ia chutar com tudo, não é o Cleito que tá no gol, então ou você chuta pra valer, que ele vai cair em todas, e eu quebrava o meu dedo mesmo. E o pior é que não foram uma só vez, menina. O dedo já quebrou uma vez, e eu recuperando, eu ia lá pra pegar, e não tava nem aí, porque assim, naquela criança, gente, adolescente. Então... Quem não joga na cidade, mas tanto futebol, eu também. Imagino que seja o basquete, que sua altura... Então, o futebol, para você, acho que eu falou isso, eu falei, porque goleiro você falar. Pegar as bolas, sim. Aqui, machucado. Então, aqui, ó. Polegar. Eu falei, não dá para ser. Não dá. De forma alguma. Ó, é que não vai dar para estralar, ó. Eles estralam, ó. Então, os 2 polegares foram quebrados. E assim, eu nunca fui em hospital na época, nunca fui nunca fui. E assim, é de quebrar tanto que ele tem um jogo, ó. Ele tem um tipo que é meio que robótico, assim. E aí o que acontece? A música que eu fiz, cara, que é a música, inclusive na época de faculdade eu criei o arranjo dela. É a Verdadeiro Natal. Inclusive, eu vou até mencionar aqui que a gente produziu ela em 2019, se não me falha a memória. Ela tá lá na rede, inclusive eu fiz até uma Não, eu já até tipo que insinuei pra galerinha aqui que eles vão cantar essa música no final do ano. Vão, eles vão. Então, a música, ela só... Quem toca precisa do apoio do polegar, concorda comigo? O polegar direito, né, para quem é destro. Então, eu preciso ficar apertando a pestana o tempo todo para fazer aquele efeito que eu quero fazer do arranjo, ó. Você está sentindo aquilo que eu estou sentindo? Então, essa música, no final dela, me dói até a alma.
Eu fiz o arranjo dela, é o arranjo mais complexo que eu já fiz. E ela é grande para completar. Então eu fico o tempo todo apertando a pestana para fazer esse joguinho aqui. E a música, ela é basicamente toda em pestana. Vou fazer só um pouquinho para vocês verem. Natal, tempo de festa, de visitar, momento em que todos se lembram da fé, da união e do amor. Só pestana. Só pestana. E aqui já está começando a doer um pouquinho o dedo, aquele dedo quebrado. Então, quando eu falei de complexo, é também de você se preparar mesmo para pegar, para treinar para chuchu, para deixar redondinha, do jeito que você está imaginando o arranjo, mas também tem essa complexidade na hora de executar. Se eu fizer muita apresentação, que tem muita música, eu tô ferrado, né, para tocar essa aqui por último. Então, esses desafios que tem, né? Pestana é isso aqui, ó. Quando eu faço aqui, ó. Isso, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Quando eu uso aqui esse indicador cobrindo várias cordas ao mesmo tempo, aí eu tô fazendo um acorde com pestana. E alguns acordes você pode fazer somente com pestana, né? E aí é isso. Isso já dói Já aprendendo, já dói a mão. Já dói a mão. Então, nesse percurso aí... Então, por isso que eu me refugiei no piano, no teclado também. Mas um pretexto para aprender outro instrumento. Porque eu falei, pô, o violão, dependendo da rotina, do que eu fizer por um período aí de uma apresentação longuíssima, que tem muita pestana, eu nem arrisco tocar por último aquela que vai doer o dedo antes da hora, igual ao verdadeiro Natal. Né? Mas assim, graças a Deus eu arranho, né? A única deficiência que eu tenho é isso, se eu tocar por um período muito longo. E aí eu já revelei para quem não conhecia esse lado aí de heranças minhas aí da minha infância. E aí tem, dentro dos repertórios do programa Aculturação, tem desde músicas, lógico, muito simples, que são para ensinar a escala, para ensinar as figuras, enfim, a teoria musical como um todo, como também aquela que é um pouquinho, né, meio complexa também. E que bom, né? E que bom. Tem uma música aqui que eu queria tocar para você. Pode ir lá, que agora o Eric vai tocar com a gente. Pra gente. Aí você vai falando quanto tempo nós temos, viu, Paula? Porque aqui, eu já falei para você, tem história que é infinita. Ó, tá aqui. Você vai pegar o. Rádio de história, só para explicar. Rádio, né? São as rádios antigas, né? E o pessoal lá tinha esse ditado, fala como uma rádio um pouco quieta. Mães falavam. Esse menino vai... Nem mais, Jesus do céu. E aí? A ideia é minha. E uma coisa que é conversar com os amigos, conversar com pessoas, assim, conhecer um pouco. Que bacana. Pegar essa experiência. Então, não tem muito que a gente conseguir fazer ainda. Entendeu? E a ideia é que você, depois de uma outra oportunidade, conseguir fazer, vamos até fazer se para você for melhor, aí a gente consegue fazer. Que bacana, ótimo. Né? Sim. Sim. E consegue falar também. Eu, por exemplo, conheço pessoas que, se eu falar, são 1h30 de conversação, não vai falar com você, meu Deus. Porque tem assunto. Eu aqui Sim. não tem, como diz o ditado, né, que é a fala, nessuno corre in
Cleitro. Quer dizer, gente, Uau! O que significa isso? Como que é? Eu não ouvi, eu você quer distraí. dizer, você não está sendo perseguido. Isso, verdade, bem sábio. Ninguém tá correndo atrás de mim porque eu sei. Não é mais ou menos isso. Olha, a gente tem tipo uma lagoa, como a gente fala aí. Manda ver se quiser. Se quiser fazer tráfego, acho que você vai ter que mudar aí pra mostrar ele também, né? Rapidinho, ó, tá ligadão, hein? Eu vou trazer um pouquinho aqui, ó. Vem mais pra cá agora, que agora vai transmitir. O Eric é um dos nossos. Ó, vai ficar. Deixa eu colocar aqui do jeito que eu gosto da minha logo, que eu tenho uma logo, você viu aí, né? Do jeito cultural Cleiton Gonçalves. É partido assim no meio, né? Parte meu rosto, brinca comigo. Leão. Pode vir mais. Dá pra ver? Aí, ó. Tá pronto? Você tá bravo, mano. Por que você tá bravo? Ó, olha lá pra gente lá, ó. Pode virar mais pra cá assim, ó. Vira assim um pouquinho. Não tem problema? Ó, vê se consegue pôr o pé aqui pra gente ficar. É porque aqui encolheu, né? Deixa eu ver se não vai pegar. Mas eu tô querendo dizer. Quando todos pensarem é o seu fim, se levante e cante do que você é feito. Se amor em você não precisará temer. Vá e siga sempre em frente. Você é muito e é possível vencer o mal, fazendo sempre bem e sendo leal. Você é muito mais forte. Pode crer. Vença o mal, sejam amigos, humanos são iguais. Não permita que o mal tire a sua fé. O amor é maior, ele vive em você. Não há o que temer. Bem estará a seu favor. Você é muito mais forte, se é possível vencer o mal, fazendo sempre bem e sendo leal. Você é muito mais forte, pode crer, vença o mal, sejam amigos, humanos são iguais, caia na real. Você é feito de bem, a força maior, a luz mais forte vibra em você. Exista o mal que tenta me dominar. Venha o que vier, vá sem temer. Espírito e crer. Está sempre em frente. Você é muito mais forte, se é possível vencer o mal, fazendo sempre bem e sendo mal. Você é muito mais forte. Aê! Arrasou, hein?
Valeu, hein, Eric? Ô, Eric! Arrasar. É isso, viu? Estão falando que você é bonita, Paola. É casado? Tá aprendendo. Eu lembrei que a gente tinha passado essa música, né? E a gente tinha passado algumas vezes com ele tocando. Eu falei, vou chamá-lo para tocar. Ó, a Bianca tem um bordão dela que a Bianca tem um bordão dela que é perguntar se as pessoas querem saber se você É casado? Ela vai responder só aqui, ó. Ela é casada. Casada. O Oswaldino também casada. Vamos lá, todos nos seus lugares, por favor. Vai lá, gente. Tem alguma namoradinha? Então, isso, né? De ter esses causos e causos deles aí, nesse sentido. Eu sei. Né, Bianca? Principalmente a Bianca. De vez em quando, eu tenho uma prima que na pai, de vez em quando ela arranja um amor, assim. Todo mundo diz que é casado, né? Tem que falar. Então, eu vou agora esses momentos que eu acredito que sejam finais para fazer umas merchandisings nossas, pode ser? Do jeito que a gente está conseguindo agora, agora está fluindo. Legal. Então, eu vou pedir para a galera que tiver interesse, né, vai lá visitar o nosso site. Para artistas do Brasil, inclusive, nós temos, principalmente de São Paulo, nós temos um cadastro lá bem interessante para artistas e profissionais ligados às artes, educação, saúde e social, que eles possam se inscrever na nossa rede Aculturação para esse cultivo e esse relacionamento aí das propostas que nós temos cultivado aí e para as várias oportunidades que tem, né, que irão surgir e que já tem para o programa e as nossas atividades culturais como um todo, inclusive produções. Né? Quem quiser adquirir o nosso livro, pode acessar também pelo site, lá vai ter a Brilharte Editorial. A loja ela é novíssima, tem inserido lá dentro um livro, né, de todos que nós já temos, mas pode entrar em contato também e a gente dialoga sobre isso. Paralelo a isso, temos mais outras coisas para acontecer. Inclusive, eu tenho espaço no jornal Novo São Paulo e olha a matéria atual que está rolando. Espaço Cultural Cleiton Gonçalves, lá no jornal Novo São Paulo, que é um jornal aqui do Alto Tietê. E essa matéria de agora fala sobre o nosso... Uma próxima etapa nossa, que é o quê? A gente vai iniciar as lives Aculturação. A gente já tem um roteiro, né, um portfólio, digamos assim, de oficinas Aculturações nas férias, que aconteciam no nosso espaço, né, o BCA, que é o Brilharte Centro de Artes, que funcionou por 3 anos em Calmon-Viana, em Poá, e nós fechamos por causa da pandemia, inclusive. E lá acontecia sempre nas férias o Aculturação nas férias, desde 2017, quando a gente implantou o BCA. Né? E aí a gente vamos lançar uma campanha, lógico, de fortalecimento para um retorno em 2023. As lives do Aculturação, ela tende a compartilhar nossas produções, todas essas questões de arte, cultura, arte integrada à educação, à inclusão, né, com temáticas desde cultura, artes como um todo, cultura e sociedade, aí tem as segmentações das artes que a gente vai aderir também, né? Então, vai ser uma programação muito interessante de lives que nós vamos ainda fazer consultas, pesquisa de um melhor horário, enfim. Mas já temos a certeza que iniciaremos em julho, né? E aí a gente convida a galera que estiver interessada. Inclusive, eu já vou fazer uma troca. A gente vai convidar você para falar da sua arte
em um período aí, né, do que você faz, os seus projetos também na live, tá? E aí já vai se preparando aí, se preparando assim no sentido de psicologicamente, eu acho, porque preparando como artista você já é completa. Né? Você já tem aquilo que você compartilha com a sua vida, né, com o seu talento, e isso é muito importante também. E a gente faz essa troca, que vai ser muito bom, esse compartilhamento também. A gente vai criar uma agenda, né, com artistas e profissionais ligados a gente também. Inclusive, você já está convidado a ir lá no site, né? E tá, Paola? Vai ser bem-vinda. Então é isso. A partir de julho, Lives Aculturação. A gente está preparando também com várias propostas, dentre as que nós já lançamos, até as que sairão, né, de produções nossas, livros, enfim, as produções gerais, para o lançamento da primeira fase do Aculturação, que acontece em dezembro de 2023. Então, tudo que a gente está fazendo agora, ela tem essa culminância para 2023, fazer o lançamento da primeira fase de conclusão do programa Aculturação. O que mais que eu precisava falar, gente? Grandiosa, e a gente agregar muitas pessoas, cantores, né, para... Eu já estou quase falando que é surpresa. Eu quero deixar essa surpresa para falar o que é lá para frente. Eu já estou querendo soltar. Não. É uma surpresa muito boa, né? Muito boa mesmo. Tem que deixar o Sim, então. Eu não vou nem falar nem do que é, assim, tipo, mais profundamente. Eu vou falar que é um projeto que agrega pessoas, um projeto, sim, colaborativo, sociocultural e socioambiental. E aí você já imagina, de repente, uma temática pertinente do momento que está acontecendo agora e que precisamos discutir muito, muito com a sociedade, trazer muitas e muitas produções, muitas mobilizações, porque o que eu tenho a dizer sobre esse projeto é que nosso ar, ou seja, nossa vida está em risco, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso ar. E é o quê? Cuidando do nosso meio ambiente aí. Então, tem uma produção saindo fresquinha, para quem tiver interessado em se agregar, já a gente já começa a chamar a galera que quer se unir a nós, nesse que será realmente um grande movimento. Tá bom, Paula? E aí você está convidada também. E quando é que você vem para o Brasil, menina? Uhum. Ai, que legal. Novembro, pode se tudo der certo, viu, gente? Olha, pelo amor de Deus. Não, né? Ainda agora Sim. um pouco quem está por trás de todo esse projeto. Deu para ver que você é uma pessoa muito ativa, que precisa da arte. A gente gosta de criar, mas ninguém gosta de fazer chata, né? Prática, a parte de prazos, a parte de escrever, a parte de corrigir para poder a parte a gente artista pensa, né? A gente tem um lugar para ficar ótimo. É muita paixão. A parte pura, aquilo, né? Uma coisa que eu digo que é muito isso. Muito assim, ainda é como a carreira. Porque eu acho que hoje a arte ela ainda é condescendente. Mas muitas vezes ainda sonhos e alguma coisa contra alguém venha e te ajude, te tire. Aí você foi sempre muito corajoso. O Leão te representa. Sempre foi linha de frente. Tchau. Medalhando, né? Todos os... Amanhã. Não faltem não, viu, gente? Desculpa. Então, deixa eu dar um tchau para eles. Tchau aí, pessoal. Obrigado aí por vocês. Estou indo embora. Já deu tchau para vocês, tá? Já estão na metade da porta. Tchau. Deu o horário deles. Então, eu acho que é muito importante, porque eu independente na música, todas as faço.
por muitas vezes deixei passar o tempo porque é só de mim, né? Então, faz as coisas que você, às vezes tem tempo, às vezes você não tem dinheiro, às vezes. E coincidir. Eu acho que assim, é legal o Brasil, não onde eu sou, onde eu nasci. Passa aqui, eu não vejo. Vamos dizer assim que não tem necessidade, né? O mundo segue sem vida. Tem a cultura já aqui. Você fala de projetos como assim, o povo que para eles é, né? Então eu mesmo não posso nem curar um projeto que pudesse fazer alguma coisa, porque se eu sabe? Eu tenho que não tem jeito. É ruim. Sim. Que parece que uma independente, na carteira de trabalho, você não tem alguém que está te dando dinheiro por trás, patrocínio. Eu sonho, ele pode ser bom se a gente acorda e realiza. Muitas vezes, a gente está com aquela coisa na perfeição, muitas vezes, não me der, ou não sei o que, eu vou achar melhor, vai melhorando com um dos maiores exemplos desse agora, que a gente, né? Começou travando, e ninguém, né, o começo. Está aqui, fluiu, as coisas fluíram, deu para ouvir. Então, assim, a persistência, ela recompensa, ela dá seus frutos. Se a gente não dá de ver, quando era mais jovem, livrinho lá, o que você queria, faz a coisa acontecer, né? E quem é criativo, sim, mas também tem iniciativa. Porque eu vejo muita gente mas isso aí, né? É um cara que é tipo um maestro, várias coisas assim. Aí o cara, por esse, o dele não é que é músico. O dele, ele nunca tá pronto. Sim. Pronto, já passou 20 anos e assim, é medo, é do julgamento, de fazer uma coisa, então eu nem quero fazer. A gente pode não fazer, mas tem que estar no caminho. Tem coisa que não tem jeito. Eu digo para você, a arte e a arte daqui, diferença nossa, a gente é multitasca, né? Multitarefa. A gente não fica contenta com um instrumento bom, pega um instrumento usando ele, arranjar dinheiro para comprar aquilo. Queria escrever um livro. Não tenho, eu escrevo todo dia lá no meu Facebook. Assim, você não pode encontrar barreiras. Olha, sim. Eu acho que o trabalho são pessoas como você que mantém a alma aí da arte. Por isso que eu quis muito primeira pessoa da arte mesmo pudesse falar aqui comigo. Eu quero que o povo, quem é esse gestor, entendeu? Eu gostei. Tudo que você tem é muito consistente, porque a gente foi fazer também. Eu demais. Mas eu vivo sofrer, porque artista não vai pra lá. Gente! O telefone atende na recebe a mensagem, depois responde. Então, os artistas, gente, é na hora de. Verdade. É fácil, meu Deus. Você parece uma pessoa que tá catando as tigas, que tá voando. Vem aqui. No ar. Então, assim, é bem por aí, menina. Uma pessoa, você me conta, irmã, assim, na tua vida pessoal, assim, te motivou a pessoa que faz acontecer? Olha, eu tenho uma herança, lembranças da minha infância, sabe, Paula? Eu fui inserido,
graças a Deus, embora eu acredito muito e eu acho valiosíssimo toda essa tecnologia, esses meios de comunicação, e aí redes sociais você já tem uma infinidade, né? Então, distrações, quer ver vídeo? Você tem de tudo no mundo, né? Mas eu nasci num momento, numa época, né, que vamos dizer que eu sou de uma região mais pobre do Brasil, né? Vale do Jequitinhonha. E eu sou da região mais pobre desse lugar, uma das regiões mais pobres desse lugar, de onde eu vim. Então, se você tinha dificuldade para se alimentar, você vai ter brinquedo? Ainda que já existia brinquedo industrializado. Então, o que restava? Toda criança quer brincar, então ela dá um jeito. Ela vai brincar com o que quer que seja, ela cria seu brinquedo. Ela cria sua brincadeira. E assim, na minha época eu fui estimulado principalmente por isso. A criatividade minha, vamos dizer que eu delego 100%, lógico, daquele período de desenvolvimento, né, primário de desenvolvimento meu, que iria impactar toda a minha vida, eu deixo como culpado a minha infância, a minha região, né, a família que eu fui inserido, eu dou todo o crédito para tudo isso, embora todas as adversidades, né? Então, eu tinha que criar meu brinquedo, eu tinha que, né, enfim. Vamos lá, aí eu cresci, eu tive aquela queda para o desenho, eu tive aquela queda por ler, né, por literatura. A música, a gente nem precisa falar, a música entrou na minha vida, não. A música já era dentro da minha barriga da minha mãe, já podemos dizer, né? Então não adianta nem falar quando foi, né? Então a música ela veio constante, né, na nossa vida. Então eu tenho até um poema que com tudo se faz música, né? Esse poema que eu falei, por exemplo. Eu tenho um poema que viva a arte que eu falo, com tudo se faz música em qualquer tempo. A arte, por exemplo, não se cria, se vive, né? Vamos pensar assim. Então, veio o desenho, a galera começou a perceber que eu tinha um traço legalzinho para o desenho e começou a me procurar na cidadezinha onde eu morava, né? Chama Bandeira, Minas Gerais, é um lugar que eu amo, embora eu não sou tão frequente de estar lá, de ir lá, né, visitar os meus parentes e tudo, mas eu preciso deixar registrado que realmente aquele lugar ele fez uma grande diferença na minha vida e não seria quem eu quero ser, né? Que eu ainda posso dizer que não estou completo. Mas eu não seria quem eu sou hoje no que eu quero ser sem ter passado pelas vivências, pelas experiências que eu vivi lá, pelos estímulos, que inclusive no desenho eu preciso compartilhar isso com você. Desde muito cedo, quando eu tive, depois de muitos anos, o contato com a minha mãe, eu já estava a galera me chamando para todo canto para desenhar. Então, em 97, depois de alguns anos, tive contato com a minha mãe, né? Para quem quiser entender um pouquinho da história. E aí, naquele período, era quando estava mais aflorada a questão de desenho na minha vida. E aí, naquele período, eu falava, gente, eu queria tanto fazer um curso, e não tinha. Foi naquele período que Deus mandou a minha mãe de volta, assim, sabe? E aí eu falei, que curso? Onde é que eu vou fazer curso? E só tinha curso por correspondência. Eu agradeço, gente, porque eu fui autodidata muito antes de pegar no primeiro curso. Você está entendendo? Então, eu fiz o curso de desenho artístico, publicitário e pintura por correspondência. E eu falo isso como se diz? Com muito orgulho, gente, porque eu já fui criticado fazer curso online, gente, online. Mas e aí eu me deparo, né, e aí eu me deparo com a história de que eu fiz um curso de desenho por correspondência. E se eu quiser utilizar todos aqueles conhecimentos para me tornar um grande artista, um melhor desenhista do que as pessoas podem até me considerar, eu vou pegar aquilo tudo lá ainda. Eu vou fuçar e falar, não, olha, aquilo ali foi uma dica que eu perdi lá atrás, eu vou aperfeiçoar aquilo, e vou potencializar e vou me tornar muito melhor. Então,
de certa forma, eu já fui disciplinado, de certa forma, na escola, né? Foi uma escola pública, eu tenho orgulho disso. Num dos lugares mais pobres do Brasil, sim, eu me orgulho disso, mas eu me orgulho de grandes professores que fizeram parte da minha vida. Eu tenho essa professora que lançou esse, por exemplo, qual eu tentei colocar o máximo do meu potencial de tudo que eu faço. Eu desenho, então eu vou colocar ali, eu mesmo fazer minha ilustração, eu faço poesia, então eu vou colocar ali. Eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. E foi nessa época, 13, 14 anos, que eu fiz o curso de desenho artístico, publicitário e pintura por correspondência. Ali eu tive com contato com o primeiro curso de formação artística para mim, né? Aos 13 anos. E para completar mais, Paula, para ficar mais séria a história, mesmo nessa criancice toda, e eu agradeço as oportunidades que eu tive, eu loquei um espaço para desenhar e prestar serviços de desenho nessa cidadezinha, eu criança. Você está entendendo? Foi por poucos, acho que 4, 5 meses ali, que eu, antes de vir para São Paulo, que eu tinha esse espaço. Pra você ter uma ideia, eu tinha esse espaço, que era basicamente hoje. Eu nem sabia que era o meu ateliê. Hoje eu sei que era o meu ateliê de desenho, mas na época, nem essa palavra ali, eu falei, eu posso colocar isso, o meu espaço, chamar de ateliê e colocar uma faixa. Sabe assim? Eu não tive essa mas assim, era um processo, né? Então ali a minha história, o destino, o propósito, falou, olha, você precisa alocar um espaço. Eu me lembro que provavelmente eu pagava R$ 20 por mês, tá? Que naquela época, em 97, era um dinheirinho até bacana para mim, que ganhava dinheiro desenhando trabalhos escolares, minha filha, onde não se tinha net, era mimeógrafo, então você desenhava, né, e tal, fazendo murais, pintava as camisetas de grupos que se formavam lá na cidade. Nessa época, com 14 anos, a galera me chamou de cadê o diretor artístico do grupo comunitário Estrelar, aos 14, 13, 14 anos. Tudo isso no último ano que eu passei lá na minha terra, né, na minha cidade. Então, tudo isso foi motivador para mim. Eu não posso dizer que a galera falou, vou locar esse espaço para esse... Inclusive o espaço que era a rádio da cidade, sabe? Vou locar para ele, porque ele vai dar uma grana aqui. Não, eu levo isso muito como incentivo, mas assim, eu precisava de um espaço. Porque eu desenhava na mesa da minha avó, minha avó tinha visita, eu desenhava na janela, eu desenhava na cama, eu desenhava, enfim, na calçada, enfim. Então, loca esse espaço, vai lá, a gente facilita para você. E eu pagava, assim, os R$ 20 por mês, que eu acredito que seja que era mais para colaborar com a luz, né, com a água e luz, enfim, né? Mas, assim, são histórias. E eu posso dizer que eu loquei o espaço, mano. Tá dentro da minha história, né? Que história eu fui lá em... maravilhosa. Né? Hoje, essas têm tudo. E faz parte também elas quererem as coisas. E assim, você Sim. que quem sabe biógrafo hoje, criança, que dá um tempo, não sabe o que é. Não Então, sabem. eu vejo muito o que você está contando. Eu também estou assim, mas hoje vou cair na sua. E aí, eu acho legal, e isso é muito do brasileiro, é que assim, acreditou naquilo que estava de fazer, acreditou no que as pessoas estavam te incentivando, e você foi para cima. Uhum. Né? 14 anos fazendo as coisas, é muito. Hoje você vê que as crianças têm medo de sair de ônibus, né? Imagina pegar e ela conta ali e fala assim, no tempo, a gente deve ter quase a mesma idade. E eu lembro que no meu R$ 20 era uma coisa difícil de você ter. Mesmo, eu ganhava R$ 20, não sei, mas eu ganhava assim, porque eu tô muito. Você também, né? Precoce. E você comprar tanta coisa que eu ficava. O dinheiro que ele passa de você também.
vamos dizer, você tinha que trabalhar a pena, assim, para você também. Uhum. E isso, com a cidade, você também deu isso ao artista, mas você foi também, e olha só como é uma semente, coisa árvore aí, né? As pessoas que te as pessoas que te incentivam, a pessoa que confiou, ele aluga esse lugar, essa pessoa é uma semente para você. Sim, oh, por Deus. Olha quanto você está Sim, retribuindo, fazendo os digitarem também no que eles têm. Olha sim, só, sim, a idade que você está né? você já transformou. Então, eu sou muito feliz, né? De verdade, embora tenha tantos contratempos, eu sou muito feliz com a minha história. Não podia ser outra, não podia. Para mim tinha que ser desde a mais dura, e aí vem a arte que me acalma, né, que torna tudo muito leve, que torna tudo muito com uma direção, que me dá uma certa direção, sim. E desde muito cedo, graças a Deus. Então, aqui, o que que eu. E hoje? Já vai? Obrigado, viu? Tchau. Então, o que que acontece? Hoje eu tenho essa, vamos dizer, essa formação. E aí as pessoas colocam lá no meu portfólio, eu me formei a isso, me formei aquilo, e infelizmente no meu portfólio eu não consigo colocar o que de fato mais me formou, sabe? Eu posso dizer que mais isso, que me formou ainda, sabe? Assim, o tete a tete, a vida. Você E, transforma uma caixinha de presa. não é? E aí foi isso, Paula. Aqui em São Paulo, aí o que que acontece? Eu tive essas vivências com música, os cursos tive, e aí a galera me chama para quê? Para dar aula de canto. E eu comecei a ser professor de canto, e aí dei aula de canto nas escolas daqui do Alto Tietê. Posso dizer que quase todas, né? Das que ainda existem ainda, por exemplo. E aí, mais tarde, fui fazer música, a faculdade de música, inclusive foi lá que a gente se conheceu. Né? Fiz gestão cultural, né? E aí o que acontece? Em resumo, eu não podia idealizar outra coisa. Eu não podia idealizar que eu seria somente, por exemplo, um professor de canto ou qualquer outro segmento que eu queira atrelar e só isso. Aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo outro. Então eu precisava ter, como que eu vou reunir tudo isso que eu acredito, né? Que faz bem para o humano, para desenvolver o ser humano, porque a arte ela tem esse potencial de além do entretenimento, né? Ele tem naturalmente esse viés formador, né? Então eu tinha que concentrar tudo isso num programa que se chama Aculturação, né? Que está em fase de desenvolvimento ainda, mas que já tem uma previsão ali segura de se poder lançar uma primeira fase de conclusão, né? E eu interajo com toda essa estrutura, né? Da forma mais segura possível. E aí eu tenho uma meta, já que eu sou gestor cultural e eu quero interagir, né, dentro de todo esse sistema e de aplicações de desenvolvimento de um programa como esse, então que eu me forme da forma mais profunda possível no máximo de segmentos das artes, além daqueles conteúdos que eu preciso, né, que nos faz refletir sobre a cultura e seu papel na sociedade, a arte e seu papel na sociedade, a música e seu papel na sociedade, enfim, todas as outras demais segmentações, a história de tudo isso, a aplicação de tudo isso, né, o desenvolvimento, enfim, a arte por trás de tudo isso, a criatividade por trás de tudo isso, né? Então, não podia dar em outra coisa, menina. Não podia resultar Ainda em bem, outra coisa, né? ainda bem, te Em agradece. algo que não fosse a aculturação. Obrigado mesmo. Olha, eu tenho que dizer assim, eu só espero que possa longa os projetos, se inspirar com você, com essa determinação, essa atitude, defendam a arte, protejam a arte e
compartilhem a arte, né? Porque na pandemia aí a gente percebeu a poder. A única coisa que Foi. para segurar a onda nessas lives, tantas coisas assim. Então, eu acredito que assim continua aí firme e forte, uma música nova aí da Marisa e a gente brasileiro, a gente nasce meio que com uma assistência a mais, assim. Eu gosto de você porque eu vejo assim, uma linha muito traçada. Você vê? Eu te desejo boa sorte aí no seu projeto. Todas as boas inspirações para não ter mais tempo vazio. Você vai fazendo um monte de coisa de os artistas. Eu acho que uma das melhores não aquele tempo vazio que você fica lá só assistindo televisão. Não, pra gente artista, tempo bom, tá inquieto, você quer fazer alguma coisa, você quer escrever, tocar, quer poesia, quer compartilhar coisas, tendo evento. Um homem que nasceu para fazer. Muito obrigado pelas suas palavras de incentivo, inclusive, motivadoras, né? E eu vou fazer o possível para realmente gerar o melhor resultado para as pessoas, né? Para ser compartilhado e elas sentirem que realmente a arte que eu produzo, que eu gerencio, enfim, que eu tô realmente para a vida, para tornar as pessoas melhores, para que elas consigam ser mais fortes, superar as adversidades, né? Dos seus caminhos. E eu desejo tudo de melhor para você também. Esse novo projeto seu, que vai ser, com certeza, um sucesso, menina. E é pertinente, né? Esse espaço vai ser um espaço que eu tenho certeza que, além de acolhedor, vai ser algo também potencializador, que vai dar vozes aí, com certeza, para vários outros artistas e profissionais né? E pessoas comuns, inclusive, eu acredito que tem essa vertente, e que também, com certeza, há de contribuir com a vida de outras pessoas, né, com o seu público aí almejado. Tá bom? Eu agradeço, vamos lutar, né? A gente vai lutando, quando vê, as sementes crescem, que a gente planta. Sim. E esperamos que a gente continue nessa estrada aí de compartilhar com, né, e forma, porque a arte ela é muito mais do que a gente vê na televisão, às vezes para tipo de estilo, de nicho, né? Visual, aquela coisa que está na um pouquinho mais em certas coisas, sabe a importância que é a cultura e de trazer mais pessoas para o nosso lado também, né? Agora, sim, eu acho que a coisa, você quer falar mais? Tem alguma coisa aí para dar? Por hoje eu me sinto bem contemplado mesmo. E agradeço você mais uma vez por esse espaço realmente poderoso, né? E essa oportunidade de, além de interagir com você, com esse talento todo, poder compartilhar um pouco do que eu estou fazendo, um pouco da minha trajetória aí, da minha história de vida. Paula? Oi, tu já estava travado. Repete. Eu quero te agradecer por essa rica oportunidade, tá, de compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha história de vida, dos projetos que eu desenvolvo. E assim, eu espero que aquilo que você estava falando, que eu acabei não conseguindo me conectar tanto, sobre a questão do artista que não consegue gerir sua carreira, sua vida. Então, eu busquei isso, antes de tudo, por causa desses projetos todos. Como que eu faço para
gerenciar tudo isso e conduzir isso para ter essa linha tênue, né? Essa linha, aliás, esse projeto, esse plano tão bem traçado, que eu acredito que sim, né? Mas não é nem tão mérito meu, mas da carga de experiências e informações que eu tive para direcionar assim. Mas o artista ele é muito apaixonado e ele às vezes não pensa muito, como eu muitas vezes, né? Não pensa em sobreviver, não pensa em se alimentar do seu fisiológico, né? De que você precisa comprar roupa, enfim, pagar as contas. A paixão dele, o salário dele pode ser somente aquela sensação de estar e compartilhar a arte. Então, a Brilharte, ela tem... eu quero levar essa experiência, esses conhecimentos para esse programa também, que possa colaborar não só comercialmente, tá? Que fique bem claro para quem vai me ouvir, né? Que não só comercialmente a gente contribua com a vida artística, né? De artistas aí, Brasil afora, sei lá, mundo afora, enfim, quem tiver contato com aquilo que nós podemos compartilhar, para que eles consigam pensar na arte, sim, vida, na arte, natureza, né? Mesmo, vamos pensar assim, cultura, enfim, mas que ela pense além, né? Que ela consiga elaborar, pensar em como viabilizar esse projeto, criar uma estrutura de sustentabilidade para si, né? Independente de governo, porque eu sou uma ativista, eu me considero assim, um ativista também, tipo que atrasa aqui, garimpando, motivando o poder público para que aconteça aquilo que a própria Constituição determina, né, sobre os direitos culturais, a cidadania cultural, mas que nós não nos prendamos somente nisso, porque infelizmente ficou muito provado para a gente que vem uma estrutura de governo, vem outra, e quer sempre desconstruir, quer sempre atacar, quer sempre o mínimo, principalmente para o artista, para o setor cultural, né? Mas que a gente consiga ver além do que são políticas públicas. Que talvez a gente consiga ter uma política pública da sociedade civil, né? A gente crie nossas próprias políticas que não vai, de repente, né, que vá se somar às outras do Estado, mas que não tenha interferência do Estado e que, de repente, funcione muito bem também, sabe? Com essas alianças, por exemplo, a gente... não sei se você, né, se eu conseguir explicar bem, mas que a gente crie estruturas que ajude outros artistas, que ajude a arte a ir para onde ela precisa ir, para onde precisam. Isso. Colocando só no governo. O governo faz aquilo que ele, com a população da hora que no nosso prazo, principalmente a condição de viver. E a parte da arte é menos afetada. Porque ali, na verdade, deveríamos dar muito valor à arte, porque só se importa no Brasil. Tanto o trabalho em injustiça, a gente vai se divertir, sabe? A gente vai ver um teatro, sim. a gente vai assistir no final de semana, a arte fazer. É muito estranho. Dar o poder de uma cultura, pode ser independente, pode ser de artistas, para um governo que faz assim, gira, e aí ele fala, agora eu vou ter dinheiro e vou para onde eu quiser, vou te ajudar. Aí deixa a estrutura defasada. Das contas, todo final de semana, o que move muito dinheiro no mundo e no Brasil é a arte. Sim. A cultura, futebol, arte movimenta muito dinheiro. O povo acredita que realmente vai quando tem dinheiro em isso, a arte, né? Se você joga todo final de semana, é lazer. E agora você é importante, do mesmo jeito que a música, né? Então. A arte está nessa mesma onda. Sim, tanto paralelo, né? Eu toquei na Avenida, não sei se você lembra daquele
Sim. Aí eu fiz uma coisa, minha cabeça maluca, levou o projeto, mas na minha cabeça, esse projeto é projeto, independente de onde seja, um projeto. Eu escrevi numa cartolina, dando histórias. A 5 dias já me joguei lá. Depois, a gente veio no perguntar, ai, que bom, boa sorte, ser governo. Gente do céu! Aí eu falei, não, eu pensei e eu fui. E tinha que ser assim, né? Tinha que ser. Você pensou em escrever? Escrevi projeto. Então, tipo, o pessoal achou que é importante. Aí quando viu que não era um governo que estava me financiando, achou que Na rua. É. Como se tocar na rua esse trabalho. E é um trabalho muito Digno. não só digno, mas muito. Porque ali não tem ninguém fixo, não tem necessidade de ter atravessador, nem necessidade se estabelecer ali como um de manhã até a noite. Você vai passar, você vai fazer alguma coisa e vai embora. Isso para todos os artistas. Então, tá falando aí do governo, é uma coisa que todo mundo aí que trabalha com arte deveria se unir mais, justamente para dar força para o governo, né? Verdade. Independente de que seja, porque nessas horas que a gente vê que, assim, de dinheiro para o lugar certo, né? Que também ter dinheiro ali e o dinheiro vai para lugares onde a gente não é legal. Conseguir financiar projetos onde você interaja. Isso, a arte salva a gente de várias coisas, como, por exemplo, bandido, drogas, esse tipo de coisa deveria ser mais relevante. Se esforçar por nada aí, dar a força compartilhando o trabalho dos outros, né? Sem ter o ego, sei lá o que no meio, entendeu? É só isso. Verdade. Verdade. Paola, muito obrigado mais uma vez. O bate-papo foi excelente, menina. A gente ficaria aqui mesmo. Né? Então, quem quiser, se você, temos 3 suspensões. Um vai lá no site. A live da Brilharte Aculturação é o site brilharteculturatransformam. Desculpa, vou voltar, hein? Repetindo. www.brilhartetransformam.com.br. Aê, bravo. Tem nossas redes sociais também, quem quiser. Temos encontro marcado a partir de julho nas lives Aculturação. Esperamos vocês lá, quem tiver contato com esse vídeo. Isso. Temos um projeto para ser lançado na primeira live do Aculturação, uma proposta riquíssima, pertinente, agregadora, transformadora e, assim, é um projeto de sobrevivência da humanidade. Falei sério, hein, gente? Mas é verdade. E aí nós teremos, ao longo do próximo semestre aí, nossos eventos, o Aculturação no final do ano. A gente vai interagindo com todo mundo aí nas nossas redes, a gente vai postando, todo mundo vai interagindo com a gente nessas questões aí que a gente vai compartilhar, tá bom? Tá bom, gente, que tá me ouvindo? Isso aí, olha. Eu te espero no próximo momento. A gente combina antes para entender aonde a gente possa fazer, até mesmo gravado, não tem problema. Porque eu realmente conheço os projetos ali, talvez já seja um outro momento de coisas novas. Pessoal, vocês de cultura, vocês gostam de conhecer um pouquinho de perto, força para esse projeto, tem força para o Cleiton. Depois, que a gente pode ter até o coração, a gente vai lá dar uma força, incentivo
porque isso a gente não sabe aonde vai dar. Pode ajudar um sobrinho a entrar na arte, gostar da arte, se transformar num artista também, né? Então, eu agradeço você e espero você aqui em outro momento. E toda quarta-feira, horas e meia, aí do Brasil, e às 7h30, a de aula de histórias. Ou seja, o domingo, eu uma das fazer a live, então eu, por enquanto, ter agora para se preciso, vou fazer a minha só tocando para vocês aqui. Ótimo esse bate-papo. A gente foi de guerreiro esse bate-papo, mas graças a Deus funcionou, a gente conseguiu conhecer melhor. Então, ficou ainda o gostinho de quero mais. A internet quis estar com não conseguiu. A gente foi mais persistente. Então, uma boa tarde aí para você. Ótimo dia para todo mundo aí que está vendo a gente. E te agradeço demais de ter participado aí da live. Sua aula, né? Sua aula, agradece a todos os seus alunos que tiveram paciência de ficar aí, até de Eric que tocou também com você, tá bom? Obrigadão. Um beijo e até mais, gente.